Bom dia, voltando então ao livro do estudante, volume 2, vamos para a aula 3. Lembrando que a gente já fez o vídeo da aula 1 e o vídeo da aula 2. Não se esqueçam de fazer a leitura antes de responder os exercícios, ok? Então vamos lá. Aula 3, terceira parte do conto que a gente já viu. Então aqui tem um resumo da história de João Guimarães Rosa, que é um dos principais escritores brasileiros. Vocês podem fazer a leitura, né? Ele fala um pouco sobre a obra e a vida dele. E aqui ele diz: leia o trecho a seguir do conto do Guimarães Rosa e responda qual o simbolismo do arco-íris em relação ao destino de Inha, que é a personagem do trecho, né? O que é simbolismo? É algo que simboliza alguma coisa. Então, por exemplo, uma maçã simboliza o pecado, ok? 2. Uma das características da obra de Guimarães Rosa é o emprego de neologismos, que são palavras criadas que não existem na língua. Considere esses trechos e responda quais são os possíveis significados das palavras em destaque. Então, são palavras que não existem e ele criou a partir de outras palavras, de outros significados. O que elas podem significar dentro do contexto? E aqui, então, vocês vão ler, né? O aprofundando, lembrando que são questões de múltipla escolha. Vão ler ali o trecho inicial do conto As Margens da Alegria. Responder. Uma característica marcante do estilo de Guimarães Rosa é a invenção de novas palavras, os chamados neologismos. Aqui não é de múltipla escolha, me enganei. Cite 2 neologismos empregados pelo escritor no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo sublinhe uma frase em que o narrador recorre a um enunciado paradoxal. Justifique a sua resposta. Paradoxo, então, é uma coisa que é uma figura de linguagem que diz algo que se contradiz, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. É a afirmação que parece ser contraditória ou ilógica à primeira vista, mas que pode conter uma verdade, um significado mais profundo quando analisada cuidadosamente, ok? Então, é o enunciado paradoxal. 2. Trecho de um conto também. A criatividade de Guimarães Rosa também na exploração de processos de formação de palavras para produzir efeitos de sentido. Lembrando que produzir efeitos de sentido quer dizer que ele está querendo criar ali uma forma de interpretar o texto, tá? Pode ser um estilismo, etc. Ou seja, ela pode ser interpretada de forma diferente do que se fosse ali objetivo, tá? E a gente usa muito as figuras de linguagem para isso, por exemplo. Então, no texto em que a situação envolve personagens criança, destaca-se ali dentro, né, do que foi pedido, e aí você vai escolher a resposta correta. Tudo bem? Agora vamos aproveitar e vamos para aula 4 também. A gente está falando ainda de conto. Aqui a gente vai falar do Machado de Assis, que é praticamente o principal autor da língua portuguesa, né? Autor e escritor é a mesma coisa, tá? Ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras e é o maior nome da literatura nacional. Aqui vocês vão ler um pouco mais sobre ele. E então vamos ali nos exercícios.
Miss Dollar, mais uma leitura. Então vocês veem que tem bastante leitura, tá? Tem mais leitura do que exercício, basicamente. Aqui tem o glossário, tá? E um procedimento típico em Machado de Assis utilizado no conto é, aí cabe um pouco ali, se necessitar, um pouco ali de pesquisa sobre o autor, tá? O narrador ele se dirige, mas também você pode ver pelo contexto da obra ali. O narrador ele se dirige diretamente aos seus leitores para fazer comentários sobre a narrativa. Ele faz isso, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Os personagens são pertencentes às altas classes sociais. O narrador apresenta fatos como parte de um experimento científico. O fluxo dos fatos é construído de maneira direta, sem divagações nem desvios, ou seja, bem objetivo. E os personagens são os próprios narradores de suas histórias, ou seja, narradores personagem. Leia o trecho do conto alienista. Então aqui tem um trecho do conto alienista que é muito bom, eu recomendo a leitura, tá? E aí, o glossário fala: a voz do personagem mescla-se intimamente à voz do narrador, configurando o chamado discurso indireto livre. O discurso indireto livre seria quando a gente tem um narrador que está falando a voz do personagem, tá? Então não tá botando a voz do personagem direto, mas aí a gente também tem o discurso indireto, né? E o discurso indireto livre você pode mesclar, tá bom? Então, a forma de expressão que permite que o narrador transmita os pensamentos e sentimentos de um personagem, ou seja, é como se o personagem estivesse ali se expressando, mas no lugar dele é o narrador que se expressa, tá? Então ali o narrador fala como se estivesse diretamente dentro da narrativa, mas sem travessão, sem aspas, etc, tá bom? E aí vocês vão analisar aqui então qual deles é mais relacionado com o que está se pedindo. E aí a gente já vai para 5, tá? Parece que é muito, mas não é não, gente, é bastante leitura, né? Vamos lá, agora se você não quiser ler, aí fica complicado. Aula 5. O universo dos textos literários. Então a gente agora tá trocando de tema, tá? Por isso que eu vou fazer um outro vídeo. Até mais.